Hoje eu fiz esse vídeo para falar de uma coisa que é bastante interessante. É o nome da minha cidade. A cidade do Prata ou cidade de Prata. Muita gente faz essa confusão. Uns falam cidade de Prata, outros falam cidade do Prata. E outro dia, conversando com o padre Altair, que foi pároco aqui da cidade, ele falou da dificuldade que ele tinha com o nome da cidade. Bom, eu coloquei aqui na parede o meu tataravô. Meu tataravô, João Teodoro de Andrade, casado com Ana Felizardo Vilela dos Reis, filho do Tenente Reis, era neto de Antônio Joaquim de Andrade, que casou sua filha, Ana Cândida de Andrade, com Joaquim Teodoro de Andrade, que é o pai do meu tataravô, que está aqui pendurado. Essa família, eles vieram aqui para o Prata, região aqui do Prata, na época não era cidade ainda, em 1836. Né? O sogro ficou aqui na Fazenda das Primas, uma região chamada Fazenda das Primas, e o seu genro ficou aqui no Rio Verde. Mas esse parente, que deu dinheiro para construir aqui na Vila do Prata, chamava Vila dos Morrinhos do Carmo, Vila dos Morrinhos do Carmo, ela foi levada à condição, depois que o meu avô, né, com o genro dele, os dois, Joaquim Teodoro de Andrade e Antônio Joaquim de Andrade, construíram a igreja, porque na época era a época da monarquia, a igreja era importante porque a igreja fazia parte do Estado. E ele também construiu às suas expensas, ou seja, com seu dinheiro, ele construiu a primeira Câmara da cidade do Prata, aonde o presidente da Câmara fazia às vezes do prefeito, então era o prefeito. E a cidade, em 1855, ela foi então elevada à Vila do Prata. Os documentos têm esse nome, Vila do Prata. E em 1873, ela foi levada à condição de cidade do Prata. Está nos documentos. Então, por que falar cidade de Prata? É porque as pessoas esquecem que o nome da cidade está relacionado ao rio. Segundo a lenda, o rio aqui, que banha a cidade nossa, aqui perto, ele chama Rio da Prata porque eles acharam lá naquela época, os bandeirantes, um machado de prata. Isso a gente sabe que é lenda, a gente sabe que isso é da mitologia grega, mas não importa. O importante é que naquela época precisava de um nome. Não tinha GPS, então precisava de alguma coisa que marcasse, delimitasse aonde que era. Aqui a nossa região ficou conhecida por séculos como farinha podre, sertão da farinha podre, porque deixaram aqui alguns mantimentos pendurados nas árvores e apodreceu, e era aqui o sertão da farinha podre. Esse era o nome, né? Só no século passado, no começo do século passado, é que resolveram trocar o nome e chamar Triângulo Mineiro por conta dos dois rios que fazem um triângulo, né? Mas a cidade do Prata, então, é por conta do rio. O que acontece? A língua portuguesa, na sintaxe, ela tem figuras de construção. Ela tem metonímia, metáfora. A gente sabe que a metáfora é um exagero que a gente fala, eu estou morto de fome, e assim por diante. E também temos a elipse. A elipse é quando a gente simplifica as palavras. Quando a gente tira, o nome certo seria Cidade do Rio da Prata, né? Assim como a gente tem Cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é rio, mas nem por isso, porque quando eles chegaram àquele lugar, eles acharam que tinha chegado em janeiro num rio
que era a Baía da Guanabara. Quando eles constataram que não era rio, mas continuou o nome do rio. E ninguém diz, eu sou de São Sebastião do Rio de Janeiro. As pessoas dizem, eu sou do Rio. Né? É porque a gente faz as simplificações. Simplificações é figura de construção de linguagem, chamado também de construção sintaxe, né? O estudo da sintaxe vai fazendo, porque a linguagem a gente faz simplificações. Quando a gente fala árvore, a gente não fala se a árvore tem a folha grande, tem a folha pequena. Então, isso faz parte da linguagem, não é? Então, a cidade é Cidade do Rio da Prata. A gente faz um elipse, que é uma simplificação, e tira Rio da. Então fica Cidade do Prata. Isso foi muito usado antigamente, né? A gente tinha aqui, por exemplo, a Argentina, que tinha o nome de República do Prata. Né? Nós temos uma cidade aqui em Minas Gerais, chama São Domingos do Prata. Não podemos trocar o nome da cidade, por que nós vamos trocar o nome da nossa cidade? Um povo sem história é um povo sem memória. A gente não pode, porque isso é o alicerce para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais civilizada, né? E nós estamos precisando tanto disso, resgatar os valores no Brasil. Então, o nome correto, eu peço para as pessoas, não é de Prata. De Uberlândia é o nome da cidade, tá? Mas aqui nós estamos na cidade do Prata, porque aqui nunca acharam prata na cidade. Nunca tirou segundo lugar com medalha de prata. Nunca teve casa prateada, pintada de prata. Não tem nada com prata. O que tem com prata? É o rio. Então a cidade é do Rio da Prata, simplificando na língua portuguesa, na elipse, Cidade do Prata.